direto com o Alexandre Ascioli, que é um grande prazer para a gente, porque dentro da linha do programa, já tinha comentado com você, estamos seguindo o princípio, a maneira de ser da SPM, que teve um slogan, que era Aprenda com quem faz, começou nos anos 50, e esse Aprenda com quem faz, eu acho que na verdade é a única maneira, até bem do tempo medieval, era aprendiz que virava mestre depois, era a maneira das pessoas aprenderem a fazer as coisas. E no Brasil, poucas pessoas fizeram mais que você. Sem nenhuma... Você conseguiu, os anos, há 30 anos, 20 anos atrás, né? Você conseguiu desenvolver uma carreira interessantíssima e que é um exemplo vivo para todo mundo que está interessado, né, em marketing, marketing direto e os negócios que são derivados daí. Então, é um prazer estar aqui contigo, Pio, até porque, aprendendo com quem fez, eu fui um dos discípulos e alunos da Escola Superior de Propaganda e Marketing, na Teófilo Otoni, só que não há 20 anos atrás, talvez há uns 30, 35 anos atrás. Eu me lembro que eu participei de uns 2 ou 3 cursos à noite na SPN, e é um prazer estar hoje aqui, quase 30 anos depois, falando para vocês. O Pio é também aprendendo com quem faz, porque quando eu montei a 4A, uma empresa de telemarketing, de call center que eu tive no passado, uma das primeiras pessoas que eu conheci e tive o prazer e o privilégio de conviver, aprendendo muito, foi com você, na época em que você era dirigente da Ogilvy, da empresa de marketing direto do grupo Ogilvy, que era Direct. E em seguida também, quando você foi presidente da ABEND, da Associação Brasileira de Telemarketing. De marketing direto. De marketing direto. Eu fui o presidente da ABT, Associação Brasileira de Telemarketing. E naquele momento tive um convívio muito grande contigo. Aprendi muito, conheci muitas pessoas por teu intermédio, né? Um carioca chegando em São Paulo sem nenhum conhecimento. Eu nem sabia onde ficava a Avenida Paulista. Então, eu procurei o Pio e ele me mostrou onde era a Avenida Paulista, Faria Lima. Ele só não me mostrou onde era a Rua Augusta. O resto ele me mostrou tudo. Então, é um prazer estar aqui com você, Pio. Uma pessoa que eu tenho uma enorme estima, um enorme prazer em conviver e um respeito absoluto por tudo que você sempre fez e continua fazendo pela propaganda e pelo marketing no Brasil. Bem, agora vamos parar com isso, vamos direto ao assunto. Aí pega aqui os antigos, por quem sois, por quem sois. Na verdade, a gente faz as coisas que pode fazer no momento que está. E desde que não seja egoísta, eu acho que é importante isso, não guardar só para si. E eu acho que essa é a atividade das pessoas que se dedicam a alguma associação, é compartilhar num ambiente que é diferente do seu ambiente de trabalho, um ambiente mais amplo, e a coisa cresce. A Associação Brasileira de Marketing Direto, ela chegou a ser, acho que ainda continua sendo, a segunda maior do mundo. Não por virtude dos brasileiros, mas até por incapacidade dos outros países de ter tanta gente como nós temos aqui, né? E isso gerou, inclusive, você acompanhou lá aqueles congressos da DMA dos Estados Unidos, e que o português brasileiro era a língua oficial, nem na ONU era. Verdade. DMA, Direct Marketing Association. Direct Marketing Association. Bom, mas o fato é o seguinte, como você começou isso? O que deu? Qual foi o estalo que fez com que você, num determinado dia, resolvesse, vou me dedicar a telemarketing, vou me dedicar a marketing direto, vou me dedicar a essa nova atividade? Como é que foi isso? A minha vida sempre foi uma vida muito orientada pelas estrelas, né? Literalmente pelas estrelas. Eu olhava lá, procurava o Cruzeiro do Sul, as Três Marias e tentava escolher uma opção para seguir na minha vida, porque eu não tive a oportunidade de fazer faculdade, né? Minha família não tinha condição de pagar a faculdade. E naquele momento eu tinha que trabalhar e tinha que estudar. Então eu estudei em escola pública, estudei na Escola Marília de Dirceu, na Rua Jangadeiros, aqui em Ipanema. A minha vida inteira aprendi a ler, escrever, alfabetizado ali. E chegou um momento na minha vida que eu precisei ir para o mercado de trabalho. Mas ir para o mercado de trabalho também sem um diploma também era muito mais difícil naquela época.
Então, eu fui um empreendedor desde os primeiros momentos da minha vida. Eu me lembro, isso é uma história antiga, mas eu com 8 anos de idade, eu precisava fazer dinheiro, precisava melhorar a minha mesada, que era pequena, e eu reuni 8 amigos meus que frequentavam comigo, meus amigos de rua, da Rainha Guilhermina, nessa época eu morava no Leblon, no Rio, e fiz 8 caixas de engraxar sapato, coloquei os 8 amigos meus engraxando sapato na Praça Antero de Quintal, e eu ficava de bicicleta supervisionando o trabalho deles. Chegava no final do dia, eu pegava metade do dinheiro, pegava um ônibus, ia na Pague da Paróquia, na Praça Cerzedelo Correia, era um supermercado que existia na época, comprava o material de todos eles, ia lá, repunha nas caixas, e no dia seguinte elas estavam eles novamente engraxando sapato. Então o meu instinto de empreender, de buscar, eu acho que o empreendedor ele nasce por uma necessidade, né? Pelo menos comigo não foi uma opção, foi uma necessidade, né? Ali começou a minha vontade e eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, né? E eu era muito ambiciosa, sempre fui muito ambicioso e muito... eu não vou falar com a palavra megalomaníaco, porque isso é muito... não é a palavra correta para falar isso, mas acho que pode simbolizar um pouco o que eu quis dizer, que eu vou querer dizer. Eu, com 9 ou 10 anos de idade, eu vendia revistas na Rua Rainha Guilhermina, né? Toda criança, quem que não vendeu revista, botar um pano com umas revistas usadas vendendo na rua? Só que eu fiz diferente, eu peguei na época aquelas pedrinhas de criança que se vai colando uma na outra, como é que é o nome? Ai, meu Deus do céu! Eu brinco isso com meu filho, com a minha filha todo dia, agora me deu branco. Lego. Ah, Lego. Lego. Eu comprei vários saquinhos de Lego e fiz uma banquinha de jornal pequenininha que só cabia a mim, as revistas na frente, tudo em Lego. Quer dizer, então meus amigos estavam do lado com toalha e eu estava com uma banquinha já armada toda em Lego, porque eu achava aquilo charmoso. Já tem 2 lições de marketing que você começou a ter antes de todo mundo ter. E todo mundo comentava no Leblon. Era a banquinha do Acioli. O pequenininho era a banquinha do Lego que sabia que tinha ali na Rainha Guilhermina. Então, eu sempre fui um empreendedor. Então, a partir dali, eu comecei a empreender e conforme eu ia empreendendo, eu ia adquirindo conhecimento, ia melhorando, eu ia apurando as minhas vontades e, ao mesmo tempo, começava a me convencer que eu estava no caminho errado. Ou seja, a minha ambição era maior do que várias coisas que eu fiz ao longo da minha vida. Eu me lembro, por exemplo... Eu com 17 anos de idade, e nessa época foi uma das primeiras vezes que foi um dos primeiros cursos que eu fiz na ESPN. Foi mais ou menos nessa fase, eu tinha uma agência de figuração, que eu fornecia figurantes para a TV Globo, né? E como é que aconteceu isso? Eu namorava uma menina, um dia, final de semana, essa menina vira para mim e fala assim, olha, hoje eu vou gravar um programa na TV Globo. Pô, TV Globo, que bacana. Então, me leva lá, claro. Fui com ela para lá. Cheguei lá, ia gravar um musical do Gengis Khan. Era um grupo que tinha na época, que claramente não deve existir hoje. E cheguei lá e ficaram no Teatro Fênix ali, um grupo de 30 pessoas dançando. Aí chegou um rapaz chamado Edinho e falou assim para mim, você não quer participar não? Você vai ganhar 10 reais. Eu não me lembro quanto que era cruzeiro, sei lá quanto que era. Eu achei o máximo, fui para lá e fiquei a tarde toda dançando ali com o Gengis Khan para ganhar 10 reais. Mas só que dali, eu gostei daquela história, eu gostei, como passamos 5, 6 horas ali, eu comecei a conversar com esse Edinho, mas o que é essa agência de figuração? Você não é da TV Globo? Não, eu sou de uma agência de figuração externa que a TV Globo contrata para poder fornecer modelos e figurantes. Eu achei que não era barreira de entrada nisso, era nenhuma. Eu falei, vou montar uma agência de figuração. Você já tinha uma agência de figuração de engraxate? Não, mas aí já tinha uma diferença. Você tinha experiência. Já tinha uma experiência empresarial informal. É verdade que nessa agência foi a minha primeira experiência empresarial formal, que eu tive que realmente abrir uma empresa. Eu tinha 17 anos, a minha mãe teve que me emancipar para poder abrir essa empresa. E aí, só para voltar no Teatro Fênix, e depois de várias horas conversando com o Edinho, eu falei, Edinho, eu quero montar uma agência de figuração.
mas vem cá, você topa vir trabalhar comigo? E aí ele reclamava muito da empresa dele. E aí eu falei, vem cá, então eu vou abrir uma empresa, você vem comigo, você vai ser meu sócio, eu vou te dar uma participação desse negócio, e a gente monta uma agência de figuração e vem fornecer figuração para a TV Globo. Ele achou aquela ideia maravilhosa, eu também achei maravilhoso, porque eu imagino um garoto com 17 anos fornecendo figuração para a TV Globo, para as novelas, era tudo de bom. E eu montei uma agência de figuração, e depois que eu montei a agência de figuração, eu fui buscar, eu achei que era somente chegar na TV Globo, bater na porta e credenciar e colocar os meus figurantes. E descobri que não era fácil assim. Na época quem cuidava era o Moacir Deriquem, hoje está no céu, se tornou um grande amigo meu, mas porque Deus o proteja. E eu tentei ter contato com ele, na época a gente não se conhecia, para tentar credenciar a minha agência. Ele nunca me atendeu, até que um dia, numa coincidência da vida, do destino, das estrelas, como eu falei, eu conheci um diretor da TV Globo na casa de uns amigos, chamado Marcelo Paranhos, que era o diretor do Moacir Deriquem, era o chefe do Moacir Deriquem, era o diretor de produção da TV Globo, da linha de shows da TV Globo. E quando eu falei que eu tinha acabado, recém-aberto uma agência de figuração e que eu queria trabalhar para a TV Globo, naquele mesmo momento ele ligou para o Moacir Deriquem, pediu para me receber, o Moacir Deriquem me recebeu e credenciou a minha agência. Tão logo credenciada, em pouco menos de um ano, eu já fornecia figuração para as 4 novelas que a Globo tinha na época, para toda a linha de shows. Eu fornecia uma média de 3, 4 mil figurantes todo mês para a TV Globo. Trabalhava que nem um louco, porque gravações começavam 6 da manhã, às vezes virava à noite, era uma aqui, outra ali. E nisso eu fiquei por volta de 2 ou 3 anos com a agência de figuração. Até que chegou um momento que eu vi que o carro que eu tinha era um consórcio da Sateplan, que na época tinha era uma empresa de consórcio chamada Sateplan, que você comprava o carro em 60 meses e dava lance. E eu comprei aquele carro dando lance em 60 meses. E eu não conseguia quitar o consórcio porque eu não tinha dinheiro para isso. Então, se eu não tinha dinheiro para isso, era porque aquela agência de figuração não dava dinheiro suficiente para as minhas vontades, as minhas ambições. Eu continuava com a parcela da Sateplan todo mês, aquilo me incomodava. E aí até que um dia eu caí na real, que eu pensei, a TV Globo é a maior empresa de televisão do Brasil. Detém 90% do mercado. Na época não tinha Manchete, não tinha ninguém, era a TV Globo. Né? Eu já faço todas as 4 novelas, eu já faço todos os programas de linha de show. Não tem para onde crescer, não tem outra emissora para me contratar, não tem outras TV Globos para me contratar. Então eu estabeleci o meu tamanho. Esse é o tamanho que eu vou ter que ser na minha pessoa física caso eu continuasse sendo empresário de uma agência de figuração. Então, embora eu adorasse aquela vida, aquilo não era para mim. Eu passei as cotas da minha empresa para os funcionários na época que trabalhavam comigo e mudei completamente o meu foco, né? Fui buscar outros caminhos. Segunda lição, decidir mudar quando está tudo funcionando. Ah, claro. O momento que você tem uma vida mais ou menos estabilizada, não mexe em time que está ganhando, né? E isso é o princípio que as pessoas não empreendedoras mantêm. Mas você não, a insatisfação já vinha do DNA inicial. Né? Eu acho, Pio, eu sempre fui um sonhador, e sou até hoje. Tudo que eu busquei na minha vida foi em cima dos meus sonhos. Eu acredito que a gente só realiza as coisas que a gente sonha. Você, para construir alguma coisa, tem que sonhar com essa coisa e tem que acreditar nesse sonho. Né? Eu penso nisso para tudo na minha vida, para a família, para tudo. Né? Então, eu sempre quis conhecer a Disney. O meu sonho de criança era conhecer a Disney. Eu fui conhecer a Disney com 37 anos de idade. Então, eu sempre quis ter um autorama. Eu nunca pude ter um autorama. Eu vim, e uma vez, há uns 20 anos atrás, eu conversando com uma ex-namorada minha, contando essa história que eu vou contar aqui, que eu sempre quis ter um autorama e nunca tive dinheiro para ter um autorama, por acaso era meu aniversário 15 dias depois, ela foi e me deu um autorama de presente. Então,
Eu sempre fui uma pessoa de muitos sonhos e eu ia buscando esses meus sonhos. E só que eu ia atingindo patamares na minha vida que estavam distantes das coisas que eu queria para mim, né? Então, e os meus objetivos, então, sempre foram os mesmos, mas eu mudava o rumo dos meus planos conforme eu via que ou eu estava me distanciando muito daquilo que eu queria para mim, ou quando eu via que aquilo não ia chegar a lugar nenhum, né? De uma certa forma, é uma coisa engraçada, que é o seguinte, quando eu vendi a 4A, a empresa tinha 9 mil funcionários, operava no Brasil inteiro e era a maior empresa de telemarketing da América Latina, que a gente vendeu para o Grupo Atento, que é da Telefônica, e hoje é uma das maiores empresas do Brasil. Quando eu vendi a 4A, eu resolvi que eu nunca mais ia trabalhar na minha vida. Eu tomei essa decisão. De uma noite para o dia, eu me tornei um cara líquido, me tornei um cara com 37 anos, foi quando eu fui conhecer a Disney, e eu falei assim, eu não vou mais trabalhar na minha vida. Uma das primeiras ligações que eu recebia foi do Paulo Ferraz, que tinha sido presidente do Banco Bozano Simons, e que na época ainda existia o Bozano Simons, me convidando para almoçar com o Júlio Bozano no banco. Eu achei aquilo o máximo. Pô, E o Bozano Simons era meu cliente na 4A. Eles eram meus clientes na 4A. Mas depois que eu vendi, que eu recebo um convite para almoçar no banco com o Júlio Bozano, eu me sentia o Todo-Poderoso. Foi um momento único. Fui fui almoçar com eles e naquele momento eu recebi a primeira proposta de emprego na minha vida, que até então eu nunca tinha tido nenhuma proposta de emprego, sempre eu empreendendo, sendo empresário, sendo empreendedor. Eles me convidam, eles resolvem fazer um fundo para investir com 100 milhões de reais naquela época, eu estou falando isso foi em 99, em 100 milhões de reais naquela época, era um fundo para investir em empresas startups de internet, né? E eles me convidaram para eu tocar aquele fundo, buscar no mercado as iniciativas para receber investimento daquele fundo. Eu achei o máximo aquilo, era a primeira proposta de emprego que eu recebi na minha vida. E naquele momento eu virei para o Paulo Ferraz e falei, Paulo, eu não vou mais trabalhar na minha vida. Eu tomei uma decisão que eu não vou mais trabalhar na minha vida. Eu confesso que quando você me convidou para vir para cá, eu estava achando até que vocês estavam querendo investir o meu dinheiro, alguma coisa parecida. Eu nunca imaginei que eu recebi uma proposta de trabalho, que eu fico honrado e feliz com essa proposta, que até porque é a primeira que eu recebo na minha vida, mas eu não vou mais trabalhar. Quando eu falei isso para ele falou assim, Alexandre, vamos encerrar o almoço. Vamos almoçar, a conversa de amigos, você acabou de fechar o teu negócio, você vai viajar, você comentou que você vai viajar, eu estava indo viajar para Aspen. Então, vai viajar, que eu tenho certeza, quando você voltar de viagem, a tua cabeça não é nada do que você está falando. Eu falei, Paulo, estou convencido, não quero mais saber de trabalhar, tá bom, almoçou, o almoço foi ótimo, e eu viajei. A primeira noite que eu viajei, eu não tinha mais compromisso com nada, meu telefone não tocava, eu não tinha que ligar para perguntar como é que estavam as vendas, como é que estavam os clientes, eu não tinha mais problema na minha vida. Como se eu pegasse um saquinho de problema e passei para a Telefônica. Eu não tinha. E aí, naquele momento, eu tinha um conjunto de guardanapos com o nome do hotel do lado na mesa da minha cama. Eu peguei aquele guardanapo e comecei a escrever. E daqui a pouco eu fiz um planejamento, um PEP, Planejamento Estratégico Pessoal. Eu tenho esses guardanapos guardados até hoje, é muito engraçado. Eu comecei a falar o seguinte, eu defini as premissas que eu tinha na minha vida, coisas que eu queria para mim, eu defini aquilo que eu queria fazer que ia me deixar feliz, que eu tinha valor agregado para poder fazer aquilo, e comecei a fazer um planejamento estratégico. E daqui a pouco eu olho aquele material todo, sei lá, 20 ou 30 folhas de guardanapos, e eu descobri que eu queria investir no Rio de Janeiro. Morava em São Paulo, quando eu tinha 4A, eu passei 7 anos morando em São Paulo, só vinha para o Rio no final de semana. Eu decidi que eu queria voltar a morar no Rio, que eu queria investir em entretenimento, que era coisa que eu gostava e uma coisa que eu sabia fazer. Então, aquele material
me mostrou o seguinte: eu não vou conseguir ficar parado, eu vou ter que voltar a trabalhar. E aonde eu quero trabalhar? Foi quando eu voltei para o Rio, e assim que eu voltei para o Rio, eu falei, eu quero buscar alternativas de entretenimento, e entrei no mundo do entretenimento. Quando eu trouxe a Jovem Pan de volta como rádio no Rio de Janeiro, eu trouxe o Grupo Fasano para investir no Rio de Janeiro, trazendo o primeiro restaurante do Gero. Começamos a fazer show, montei uma empresa chamada Ciola Entretenimento, começamos a fazer show, trouxemos o U2 para tocar no Brasil, só que tocamos em São Paulo, mas a empresa era no Rio de Janeiro. Enfim, comecei novamente um novo ciclo da minha vida trabalhando e empreendendo. Muito bom. Vamos dar um intervalinho aqui e voltamos em seguida. Eu acho que está sendo uma entrevista extremamente útil para todo mundo, especialmente porque está rompendo alguns paradigmas, né? Que é a questão da formação, da informação, da coragem. E isso é um bom caminho. Vamos ver isso adiante. Tem uma coisa engraçada que é o seguinte: há muito tempo atrás, eu fiz uma entrevista, se não me engano foi para a revista Playboy, que foi um perfil, tem uns 10 anos ou 15 anos atrás, eu fiz uma entrevista na revista Playboy, e a repórter me perguntou ali, mas você não se formou, e você conquistou tudo que você queria. Então eu vejo que o estudo não fez falta para você. Naquele momento eu realmente pensei comigo, é verdade, você tem razão, o estudo não me fez falta. Eu só com a vontade eu conquistei os meus objetivos. Só que hoje, 15 anos depois dessa entrevista, há pouco tempo atrás eu fiz uma entrevista, não sei para onde, alguém me fez a mesma pergunta e eu respondi completamente diferente, que é a seguinte: ela não me fez falta, mas me custou muito caro eu não ter me formado. Se eu tivesse me formado, eu teria feito tudo o que eu fiz, só que de uma forma muito mais barata. Porque no momento que eu não tinha conhecimento, no momento que eu não tinha base acadêmica, eu tive que comprar isso de gente, de pessoas, eu tive que me cercar de pessoas, e isso um empreendedor tem que ter a humildade de reconhecer as suas limitações. Eu me cerquei de um time de pessoas da mais alta competência nas suas áreas, para poder trazer tudo aquilo que eu não sabia fazer, que eu não adquiria em escola. E que você tinha a humildade de saber que não sabia fazer. Então, isso é o ponto-chave. Para você ter noção, Pio, isso é uma coisa tão importante, que naquele momento também, eu era um pequeno empresário, então o que eu tinha era vender sonho, compartilhar os sonhos, pegar o meu interlocutor que eu queria, o meu executivo que eu queria trazer para se juntar a mim, fazer com que ele entrasse no meu sonho, compartilhar aquele sonho com essa pessoa que eu quero atrair, e depois disso fazer essa pessoa virar meu sócio. Porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha como pagar um salário de um alto executivo, e você conhece bem o meu histórico para saber que eu sempre tive os melhores executivos do Brasil, meus parceiros, sempre, nunca. Hoje eu tenho na Bodytech, em todos os lugares eu me cerco de gente. Então, o fato de eu não ter me formado, eu não tenho dúvida que me custou mais caro, porque eu tive menos participação societária nas empresas que eu tive, porque eu tinha que atrair executivos do mais alto padrão para poder me suprir tudo aquilo que eu não tinha. Então acho que aí foi a grande diferença entre eu ter uma formação, entre ter feito a minha universidade e não ter feito a minha universidade. Eu acho que isso fez uma diferença importante. E a humildade é uma coisa extremamente importante, que é o seguinte: é você saber o que você gosta. Você está sempre fazendo aquilo que você quer e que você gosta, e saber reconhecer claramente os seus limites. Chegou um momento, na época da 4A, eu já tinha 2 ou 3 mil funcionários, operando Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. E o que eu sei fazer é vender, é criar. Né? Eu tenho uma capacidade, porque eu gosto de visualizar algum empreendimento e ele se materializar, como se fosse um holograma do empreendimento, eu conseguisse enxergar ele pronto e ir direto ao assunto. E durante a época da 4A,
um dos maiores clientes que eu tive foi o Banco Nacional. O Banco Nacional chegou a representar quase 55% do meu faturamento na época da 4A. Eu fazia abertura de conta corrente, eu fazia cartão de crédito, eu fazia seguros do Nacional. Eu tinha um relacionamento com o Banco Nacional incrível, né? E no momento em que o Unibanco comprou o Banco Nacional, que eu recebi um dia, em plena sábado, eu abro o jornal, vejo no Globo, o Unibanco compra o Banco Nacional. Gente, quebrei. Eu tenho uma empresa que 55% do meu negócio está na mão de um banco, né? Esse banco é comprado pelo Itaú, pelo Unibanco. Gente, como é que vai ser? A semana que vem eu não vendo mais conta corrente do Banco Nacional, porque o Banco Nacional acabou, virou o Unibanco. Cartão de crédito acabou, virou o Unibanco. E eu, na época, devia ter uns 3 mil funcionários. Significa dizer que eu teria que demitir 1.500 funcionários. A única tranquilidade que eu tinha era que em todos os meus contratos com os meus clientes, eu tinha uma cláusula de denúncia que qualquer das partes, para denunciar o contrato, teria que comunicar com 90 dias de antecedência. Então eu sabia que eu tinha 90 dias para ter alguma solução. Bem, naquele momento eu pensei, se eu demitir 1.500 funcionários, eu vou diminuir a empresa por 2, eu não vou conseguir demitir em 3 meses os espaços que eu tinha, as linhas telefônicas que eu tinha, o overhead que eu tinha, a estrutura que eu tinha, mas eu vou perder 1.500 posições de atendimento, consequentemente eu vou ter espaço para poder entrar novos clientes. Então, eu tenho que ir rapidamente, em 3 meses, buscar novos clientes. Naquele momento, eu parti para pessoas que eu conhecia dentro do Banco Nacional, pessoas que eu tive o privilégio de que fossem meus clientes, ir lá e convidá-los para ser meus sócios tocando empresas minhas. Então, eu tinha uma empresa de marketing direto, e database marketing, que era a Data Media, e eu fui lá e convidei o Aurélio Lopes, que hoje é vice-presidente, que é presidente da América Latina da FCB, né? Da Draft. Enfim, que é Giovanni. Então, eu convidei ele para tocar essa empresa. E eu, dentro da 4A, eu fui lá, trouxe Oscar Guerra, que era diretor de marketing do Banco Nacional, trouxe Marcelo Alves, eu trouxe um time de executivos de primeira linha que no momento que o Unibanco comprou o Nacional, essas pessoas ficaram completamente desmotivadas naquele momento, porque tinham sido comprados, né, aquele escândalo que teve na época do Nacional das Contas, então gerou uma espécie de um sentimento nos executivos de peças descartáveis pelo banco. Então naquele momento eu peguei aquelas pessoas que eu imaginava, que eu tinha convicção e certeza que eram excelentes executivos e trouxe todos para serem meus parceiros na 4A. E trouxe o Urquiza. Não, o Urquiza foi no segundo momento. Trouxe todos esses parceiros. Chegou um dia que eu estou fazendo uma reunião de um comitê executivo e que já começava o primeiro erro. Eu não quero participar de comitê executivo, eu não sou executivo. Eu nunca fui executivo, eu não sei ser executivo. Eu sou um empresário, eu sou um empreendedor. Cabe a mim formar gente, formar time de gente, entender mercado, conhecer mercado, buscar oportunidades de mercado, pensar em negócios. Esse é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. E de repente eu me vi numa mesa como essa, com vários executivos formados em Fundação Dom Cabral, formado em Harvard, e eu era formado na Escola Marília de Dirceu, ali da Rua dos Jangadeiros. Então, eu tinha um conflito, e outra coisa, eu não tinha o menor interesse em participar daquela reunião. Eu não tinha interesse em participar de reunião com o gerente de banco. E eu tinha que sentar com o gerente de banco, porque eu tinha que fazer linha de crédito, eu tinha que fazer fundo, eu tinha que trazer dinheiro para poder investir na empresa. Eu não tinha o menor interesse disso. Chegou um momento que eu falei, eu tenho que profissionalizar essa empresa. Se eu quero continuar a crescer com essa empresa, eu tenho que me demitir. Literalmente, porque eu era o acionista principal da empresa e era o presidente da empresa, porque todos eram vice-presidentes ou diretores trabalhando debaixo de mim numa empresa que já nesse momento com 3 mil funcionários. Naquele momento eu falei, eu vou convidar o Urquiza, que era um diretor do Banco Nacional, uma pessoa que eu conhecia remotamente, né, na época do Banco Nacional,
E falei, mas o Urquiza se encaixa como uma luva nisso aqui, porque conhece o mundo do marketing direto, ele estava desenvolvendo o assunto do Banco 1 dentro do Unibanco, do Banco Nacional, que era um banco completamente virtual, conhecia o assunto de telemarketing, de call center, de database marketing, porque ele era o contratante do outro lado, era um exímio executivo, né? Era uma pessoa acima do bem e do mal, eu via todo mundo respeitando o Urquiza. Eu costumo falar assim, você pode enganar 1 a 2, agora a 10, a 20, durante muito tempo você não engana. Então, durante o tempo todo que eu trabalhei com o Banco Nacional, eu via ele sendo, né, ovacionado pelos pares, pelos funcionários. E aí chegou um belo dia que eu liguei para o Urquiza e falei, Urquiza, Macioli, tudo bom, tudo bom? Eu queria conversar com você. Ele, claro, com prazer. Ele já estava no Unibanco, já tinha 5 ou 6 meses de Unibanco com a gestão do Nacional, já não tinha mais a placa nacional. E eu fui jantar com o Urquiza aqui no Rio de Janeiro, no Rio Palace na época, e num restaurante que tinha no Rio Palace, e eu falei para ele, Urquiza, comecei a vender meu sonho. Esse negócio do telemarketing vai crescer muito no Brasil, cresce muito no mundo. O negócio do call center e comecei a mostrar, minha empresa é assim, assado, assim, e eu tô com um problema. Hoje eu tô com um bando de executivo. E por que eu trouxe esse bando de executivos de 90 dias? Porque eu queria abrir a minha capilaridade de gente para ajudar a atrair novos clientes e ter gente. Porque eu era uma empresa de serviços, e uma empresa de serviços é gente, não é máquina. Quanto mais gente competente eu tenho, mais chance eu tenho de trazer clientes que querem essa competência. E eu convidei o Urquiza para ser presidente da empresa, dando uma participação da sociedade para ele. Dando não, pagando a ele com uma participação da sociedade. Nós passamos 3 ou 4 horas conversando, não chegamos nem a jantar, deu 2 horas da manhã. A cozinha fechou, a gente empolgado na nossa conversa, quer dizer, eu só falava, como vocês estão vendo aqui, eu só falo. e ele, eu vou pensar e te falo. 4 ou 5 dias depois, o Urquiza me liga. Eu estava no Hotel Park Lane, em São Paulo. Assim, olha, você está onde? Eu estou em São Paulo. Ah, você está em São Paulo? Que bom. Eu queria passar para tomar um café com você. Você está onde? Eu estou aqui no Park Lane. Eu posso passar aí, você desce e toma um café? Eu posso passar aí, você desce e toma um café? Para falar não, né? Para falar não, vou passar aí, desce para tomar um café. Então eu já sabia qual era a resposta dele. Ele passou, eu fui pro barzinho do Park Lane e ele começou, olha, adorei a tua proposta, acho que você tem uma empresa super legal e tal, enfim, mas eu não vou aceitar por conta disso, disso, disso e disso. Ele listou 4 pontos. E no telemarketing eu aprendi uma coisa que é identificar as objeções, tá? Neutralizar as objeções e partir para a venda. Né? Então, no momento que ele listou ali as 4 objeções dele, né? Os 4 pontos que fizeram ele tomar a decisão de não aceitar o meu convite, pera um minutinho, peguei os guardanapos, peguei o guardanapo da mesa, pedi uma caneta. Você está falando esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. E eu listei e mostrei para o Urquiza. É isso, Urquiza? É isso. Aí eu peguei a mão dele. Bem-vindo, sócio. Eu concordo com os 4. Aí ele não estava preparado para isso. Como não? Aí eu fui lá, peguei um a um, comecei a listar e tal. Aí ele, caramba, deixa eu pensar mais um pouco. Aí no dia seguinte, o Urquiza me ligou, vamos jantar. Aí vamos jantar, o negócio fechado. Fomos jantar em São Paulo e ele virou para mim e falou o seguinte, a primeira frase que o Urquiza falou, assim, olha, o Urquiza era um alto diretor do Unibanco, era uma pessoa, na época que o Unibanco comprou o Nacional, o Pedro Moreira Salles tinha uma vontade muito grande de valorizar o Zé Carrude, o Schettini, que hoje é um dos vice-presidentes do Itaú, o Zé Carrude, que estava até há 2 ou 3 semanas atrás no Itaú como na área de seguros, de marketing, e o Urquiza, o Nacional tinha 3 grandes nomes, né? Era o Zé Carrude, o Schettini e o Urquiza. Então, no momento em que um parceiro do banco, né, quer dizer, recém-parceiro do banco, vai lá e faz um assédio a um executivo,
o banco podia ficar chateado, podia não concordar, não gostar da minha postura como empresário, não é nem como empresário, como parceiro, né? Assediar um executivo de interesse do banco. Então o Urquiza, ele foi muito transparente. A primeira coisa que ele falou no momento que ele sentou naquela mesa do Roppongi, era um japonês que tinha na Rua Mauri, em São Paulo, ele falou assim, olha, antes de te dar a resposta, eu quero só perguntar se você já mensurou o risco de, no momento em que eu aceitar o teu convite, você perder o seu maior cliente, que é o Unibanco. Eu estou dentro, o Pedro Moreira, eu me reporto direto ao Pedro, ele estava direto com o Pedro. O Pedro, a chance do banco ficar chateado é enorme. Eu não vou fazer leilão. Se eu tomar a decisão de trabalhar com você, é uma decisão de vida, não é uma decisão financeira, é uma decisão que eu quero mudar minha vida, eu quero ser empreendedor, eu quero ser empresário, eu quero mudar minha vida. Então, a minha decisão não é financeira para eu fazer um leilão, quem me dá mais. É uma decisão da minha vida. E eu vou te ser sincero, eu gosto da ideia da gente ser sócio e começar uma vida nova como um empresário. Mas só que no momento que o Unibanco souber disso, é arriscado você perder o Unibanco como o seu maior futuro. Na época o cartão nacional era muito... O cartão Unibanco passou... Eu perdi a conta do Unibanco, né, porque ele parou de vender conta, mas o cartão renovou o contrato comigo, até porque o Conrado Engel, na época que era o presidente do cartão, sempre foi uma pessoa muito próxima e adorava o nosso trabalho, que era um ex-nacional também. E mandaram rescindir o seu contrato. Eu falei para o Urquiza, Urquiza, se eu tiver que abrir mão de um banco para ter você de sócio, vamos embora que a gente vai pegar todos os bancos, não é um banco só. E ali a gente virou sócio, e aí viramos sócios. No dia seguinte ele pediu demissão do banco, e 2 ou 3 dias ele me telefona, eu estou em São Paulo, bem, olha, onde é que é a minha sala? Onde é que eu vou trabalhar? Eu falei, Urquiza, eu estava numa reunião de migração de base de clientes do Nacional para o Unibanco, numa reunião enorme em São Paulo. Eu estou numa reunião aqui que eu não consigo sair, vou passar o dia inteiro. Urquiza, vai lá para o Rio Sul, o escritório da 4A no Rio Sul, vai lá para o escritório do Rio Sul e fica na minha sala, porque não tem sala. Você não tem, meu amigo? Tá bom. E chega lá, procura lá o Alexandre Boechat, que era o meu diretor financeiro na época, e a Ana Luísa Martin, que era a minha RH, que eu vou pedir para eles receberem você. Bacana. O Urquiza foi, chegou lá às 8 horas da manhã, isso é muito legal. Quando dá mais 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, a Ana, que era a nossa diretora de RH, me telefona. Assim, olha, o Urquiza montou um organograma aqui, e que eu queria te passar por fax. Você está perto de algum fax? Eu queria ver se você está de acordo. Aí eu, claro, aí eu dei o fax que eu estava, e com a letra do próprio Urquiza, ele fez num papel, ela passou um fax para mim. O organograma era mais ou menos o seguinte. Presidente, Alexandre Ascioli. Aí tinha vice-presidente, Urquiza. Aí a parte de operações, de RH, departamento pessoal, tecnologia, toda a empresa debaixo do Urquiza. E eu, como presidente, Urquiza debaixo de mim, e eu, como embaixo, assim, diretoria de marketing e vendas, né? O meu nome se reportando a mim, né? Uhum. Quando eu recebi aquilo, eu peguei o telefone, liguei para o Urquiza e falei, Urquiza, você não entendeu o que a gente combinou, não? Ele, não. Você é o presidente da empresa, eu sou o diretor de marketing da empresa, o diretor comercial da empresa. Ele, não, mas a senhora... É claro, Urquiza, o presidente da empresa tem que ter a visão global. O que adianta eu estar vendendo lá se a empresa que está com o financeiro com você não tem dinheiro para poder investir, não tem dinheiro para poder... Tem que ter visão global, não dá para fragmentar. Porque eu tenho que pensar como empresário. Eu tenho que valorizar o meu ativo. E eu, olhando o meu ativo, a empresa tem que ser profissionalizada. Então, se eu entendia que naquele momento eu era o melhor diretor comercial para a empresa, e sempre fui, 100% dos clientes que entraram na 4A entraram por meu intermédio, eu quis restringir a minha atuação na 4A ali. Então,
eu montei um conselho de administração, que eu era presidente do conselho de administração, então como acionista, o Urquiza se reportava a mim. Agora, eu como executivo, eu era diretor comercial da 4A e me reportava o Urquiza, e ele era o presidente da 4A. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ele, você tem certeza que... Gente, para mim o que importa é resultado, é grana no bolso. Se isso é o melhor para a empresa, é o melhor para mim, que sou o maior acionista da empresa. Então, eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. Muito claro na minha cabeça. E hoje, eu novamente tenho o mesmo cenário. Hoje eu participo de vários negócios em que os meus sócios são os executivos, os principais executivos dos principais negócios. Eu sou sócio do Grupo Fazano no Rio de Janeiro. Quem toca? Rogério Fazano. Eu sou sócio das rádios Sul América Paradiso e Mix FM no Rio de Janeiro. Quem toca? Luiz André Calainho. Eu sou sócio do Grupo Bodytech no Brasil. Quem toca? Luiz Urquiza. Né? Eu tenho uma marina de barcos. Quem toca? Tem um executivo que toca do segmento náutico. Então, cada qual com aquilo que conhece. E eu vou tocar aonde eu agrego valor. Me diz uma coisa, vamos dar um intervalinho aqui, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: e como você imaginou esse formato? De ter essa certeza de que iria encontrar no mercado, que é a coisa mais difícil do mundo, você encontrar no mercado pessoas capacitadas, você encontrar as pessoas capacitadas para trabalhar com você e por toda a vida, porque todo mundo que você está mencionando são pessoas que eu conheço há 20 anos, o tempo todo, e você continua com eles. Uma outra música que me toca, que eu adoro, Emoções, do Roberto Carlos. Muito bom.